Já estamos ao vivo. Ok, Edmir, nós estamos então na tribulação, né? Nós já vimos o princípio das dores, já vimos arrebatamento, aí já começamos a ver sobre tribulação, como a gente já comentou aqui. A tribulação é onde a gente talvez tenha mais informações, talvez não, tem mais informações acerca dos eventos futuros, é do período da tribulação, tanto no livro de Apocalipse, como nos livros proféticos, né? Então, requer mais tempo, né? E talvez mais encontros aqui falando sobre a tribulação. E hoje a gente vai dar continuidade, tá certo? Então, vamos dar início, eu vou passar a palavra para você, meu irmão. Então, irmãos, a gente vai continuar, né, com as perguntas que a gente criou para poder falar sobre o que acontece na tribulação, sobre a ordem dos acontecimentos, né? Mas o bom mesmo é que vocês mesmos façam as suas perguntas para que a gente tire as dúvidas mais específicas, né? Porque a gente vai respondendo assim, com o objetivo de essas perguntas que a gente criou, mais com o objetivo de explanar sobre o assunto, falar sobre o assunto, com as informações principais, mas não tem como para você que está ouvindo, que está assistindo, é uma oportunidade de você tirar suas dúvidas e quem sabe se a sua dúvida não é também a dúvida de muitas outras pessoas que às vezes não, não querem estar, são tímidas, não querem estar colocando, mas que tem aquela dúvida. Então, você que está nos assistindo, pode ficar à vontade de fazer a pergunta. Se a gente souber responder na hora, responde. Se não souber, a gente pesquisa e na próxima a gente responde, tá certo? Mas o que a gente quer é realmente mostrar o que a palavra de Deus nos informa sobre cada assunto que a gente está tratando, né? Isso é muito importante para a nossa vida, porque se Deus colocou na Bíblia, se está revelado na Bíblia, é porque é algo importante, ou agora ou no futuro. A palavra mesmo diz que ela é como alguém que coloca num depósito os alimentos lá, o seu estoque, e quando você precisa, você vai lá e pega, né? Então, tem muita coisa que a gente aprende, que a gente aprende da palavra, que às vezes você não, no momento não está precisando, mas chega um momento em que você sabe, você tem guardado aquilo, por isso que também é muito usado esse versículo para encorajar, para estimular a decorar a palavra de Deus, mas também para reter qualquer conhecimento que a Bíblia tenha e que você já ouviu. Isso vai ser importante para a sua vida, em algum momento vai ser importante, tá certo? Amém, Edmir. Então vamos para a primeira pergunta de hoje, né? Quais são os propósitos divinos para a tribulação? Então, eu acho que eu já até mencionei, mas o propósito, existe dois propósitos principais, e um deles é punir ou castigar o mundo pelos seus pecados, né? Isso acontece, as pessoas às vezes ficam cobrando, mas por que que Deus não pune, né, os pecadores? Por que que ele não traz um juízo? Tanta coisa ruim, tantas pessoas más estão aí fazendo o que querem, fazendo mal, e Deus não toma uma providência, não age. Mas isso não é verdade. Tudo o que o ser humano faz, todo pecado, ele terá sua punição, porque isso é a palavra de Deus que diz que o pecado, ele gera morte, o pecado, ele gera uma punição
e essa punição poderá ser até a punição eterna, né? Então, Deus já derramou, já prova isso, o fato da morte existir já é porque as pessoas pecam, né? Porque somos pecadores. Aí está a explicação bíblica, a explicação para a morte, essa explicação que a ciência não tem. Por que que as pessoas morrem, né? Por quê? E é algo que o homem tem tentado até de muitas maneiras ver se reverte isso, se consegue algo para aumentar a vida, para até, se possível, até as pessoas nem morrerem, mas é algo que acontece inevitavelmente. Então, isso tem explicação bíblica, né? A explicação bíblica é de que isso foi por causa do pecado. É por causa do pecado. Desde que Adão pecou e Deus já havia dito que se ele pecasse, morreria, então isso acontece. E existe a morte física e a morte espiritual. A morte pior que existe mesmo é a morte espiritual, porque ela vai fazer com que você fique eternamente longe de Deus, separado de Deus. Morte, sempre na palavra de Deus, se refere à separação. Morte física é a separação da parte material do homem da parte imaterial. E a morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. Quando nós cremos em Cristo, recebemos Cristo, nós somos religados com Deus. Na verdade, Cristo é a única religação com Deus que existe. Por isso a gente pode dizer que ele é a verdadeira religião. Religião vem do termo religar, religação. Então, Cristo é o único que nos religa a Deus, né? Que nos reconcilia com Deus, porque ele recebeu a punição dos nossos pecados. Então, por isso é que a gente pode ver que Deus ele tem agido sim. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Deus já acabou com os seres, o homem, né? E no dilúvio ficou só 8 pessoas, né? Na época do dilúvio, e os animais também ficou apenas um casal de cada. Alguns, alguns tiveram mais de um casal para poder serem sacrificados logo depois, né? Que o dilúvio acabou. E, aliás, a palavra de Deus se refere muito, Jesus se referiu à volta dele como nos dias de Noé, né? Noé, ele passou, segundo a gente acredita, Noé passou 120 anos construindo a arca e pregando sobre o juízo de Deus que viria, e as pessoas tinham a oportunidade de crer e entrar naquela arca, mas eles não creram. Então, veio o dilúvio e apanhou a todos eles, e Jesus fala sobre isso lá em Mateus capítulo 24. Então, no Novo Testamento também é falado que Jesus é como a nossa arca. Ele é o que nos livra da ira de Deus. Então, podemos ver que Deus ele já agiu em juízo. No Velho Testamento tem também a destruição de Sodoma e Gomorra, que é outro exemplo do juízo de Deus. Nós temos o juízo de Deus sobre as nações que ocupavam o território onde Israel, o território de Canaã. Deus, ele manda Israel ir para esse território e exterminar todas aquelas pessoas ali, porque eles estavam fazendo coisas absurdas, matando os seus filhos para oferecer aos seus deuses, né? Então eles estavam num alto nível de iniquidade. E Deus, através do povo de Israel, Deus julga aqueles povos que estão ali. E isso vem acontecendo. Deus, ao próprio povo de Israel, por se afastar do Senhor, né, deixar de adorar Deus para adorar outros deuses, Deus também, no caso do povo dele, ele disciplina, mas também através de certos juízos, como a deportação para a Babilônia, a morte de muitas pessoas na hora que Babilônia vem
e invade e destrói o templo e mata muitas pessoas e leva outras cativas para lá. Então, tudo isso são juízos de Deus que estão sendo derramados sobre a terra, né? Então, nós vemos que Deus, ele castiga e ele pune. E isso está sendo reservado o tempo da tribulação para Deus derramar sua ira sobre o mundo e sobre a iniquidade. Esse mundo está cheio de iniquidade mesmo. As pessoas, como Jesus profetizou, o amor está esfriando cada vez mais, as pessoas têm se afastado de Deus, as pessoas têm se levantado contra a palavra de Deus, tentando dizer que ela não é verdadeira, contra os valores que Deus traz na sua palavra, contra tudo que se refere a Deus. Já existe nos Estados Unidos aquela que você viu no filme, o filme Deus Não Está Morto. Ele é uma resposta a uma espécie de teologia, de corrente filosófica lá que afirma que Deus está morto, né? Então, tudo isso, toda essa iniquidade que está no mundo, já é um sinal de que está chegando perto de Deus derramar sua ira sobre o mundo, né? A gente vê que quando Deus vai derramar sua ira, ele deixa os homens entregues aos seus próprios pecados. E aí, então, ele vem e derrama sua ira, e é isso que a gente vê que vai acontecer nesse tempo da tribulação. Vai ser um tempo de Deus punir a iniquidade dos homens. E eles vão se entregar cada vez mais a essa iniquidade. Segundo Tessalonicenses diz isso. Mas eu vou ler só uma referência, pastor Ed, sobre isso lá em Isaías capítulo 11, 13 e 11. Eu gosto de ler a palavra para mostrar que o que eu estou dizendo não é opinião minha, não. É o que a Bíblia diz. Isaías 13:11 diz: Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Então, ele está falando que ele faria isso por causa da grande maldade, da perversidade, da iniquidade, né, que estaria sobre o mundo, né? Também nós vemos no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses 2, 11, 11, 12, diz assim: É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Deus ele vai permitir que o anticristo venha e, fique no poder mundial, porque essa também é uma maneira de Deus mostrar como o homem, a humanidade está longe dele, e assim a humanidade ela vai seguir o anticristo com todo prazer, com todo apoio a ele, até com adoração a ele, porque isso é uma espécie de prova que Deus está dando para que eles escolham realmente aquilo que eles gostam, que é a maldade, que é a injustiça, que esse homem vai estar fazendo isso, principalmente a partir dos 3 anos e meio, e no tempo inicial ele está só se preparando todo o palco para mostrar quem ele é e exigir adoração para si mesmo. Então, mas o que a gente lê em Apocalipse, se você lê em Apocalipse, é que muita gente vai seguir o anticristo, e quando Deus derrama a sua ira, eles blasfemam contra Deus. No lugar deles se arrependerem, eles fazem blasfemar contra Deus. Então, Deus ele manda essa operação do erro para dar lugar a que as pessoas mostrem o que realmente elas gostam, que é praticar o mal. Então, por isso é que Deus está mandando esse tempo
de indignação, de ira, que ele vai mandar. E a outro propósito, também muito importante, está em Jeremias 30, versículo 7, que se relaciona com o povo de Israel. E esse talvez seja o principal de todos os propósitos, né, que é justamente a restauração do povo de Israel, a salvação, a conversão deles, né? Eles vão, em meio a esse grande sofrimento, essa grande perseguição, eles vão se arrepender e vão reconhecer que Cristo é realmente o Messias. Em Jeremias 30, versículo 7, diz assim: Ah, que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. No 8 diz: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: Eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas brochas. E nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Então, em Romanos também fala isso, Romanos, acho que é 11, que Deus vai restaurar esse povo. Só que essa restauração ela só vai ocorrer, como Daniel profetizou, no final da 70ª semana, que seria uma semana de anos que aguarda a ser iniciada após o arrebatamento da igreja. Será iniciada essa semana de anos, de 7 anos, que é a 70ª semana que ainda não aconteceu. Você vê que a profecia de Daniel, do capítulo 9, já se cumpriu até a morte de Cristo e a destruição de Jerusalém. Falta uma semana se cumprir. Esse é como se o relógio profético estivesse parado e ele só vai recomeçar a funcionar para cumprir a última semana, para poder haver a restauração do povo de Israel após o tempo da tribulação. Quando chegar no final da tribulação, com toda essa angústia de Jacó, a angústia de Jacó quer dizer o sofrimento que Israel vai passar, eles realmente vão reconhecer Cristo como o Messias, né? Então é aí que eles vão se arrepender e aí vai haver a restauração espiritual de Israel, né? A restauração física já aconteceu, restauração política, como naquela visão dos ossos, do Vale dos Ossos Secos, eles já estão lá, só que falta a restauração espiritual. Então, o principal é isso: punir ou castigar o mundo pelos seus pecados, pelo seu ódio a Deus, pela sua hostilidade a Deus, e restaurar o povo de Israel, restaurá-los espiritualmente para que eles venham a ser aquela nação que Deus criou para a sua glória, né? Então são esses dois propósitos. Irmã Admir, o irmão Elton, ele colocou aqui uma pergunta, né? Ele diz que em Mateus 24, 22, durante a grande tribulação, né? Fala que aqueles dias serão abreviados por causa dos eleitos. Quem seriam se a igreja já foi arrebatada? Os eleitos são aqueles que no capítulo 7 de Apocalipse mostra que a igreja terá sido levada, só que Deus vai levantar 144 mil judeus para pregar o evangelho nesse mundo. Então, haverá muitas conversões, tanto de judeus como de gentios. Mas a conversão maior de judeus mesmo vai ser no final da tribulação, porque muitos do povo de Israel vão acreditar no anticristo. Ele fará um acordo com ele, uma aliança com ele, no início desse período, e justamente é o que marca o início da tribulação, é quando houver essa aliança, né? Tanto que nós acreditamos que não vamos estar aqui, porque nós cremos que o arrebatamento é antes disso, certo? Embora que possamos já ver algum tipo de preparativo para isso, mas eu creio que realmente quem vai ver isso acontecer é quem ficar após o arrebatamento, né? As pessoas que realmente não forem convertidas no momento do arrebatamento é que vão ver essa aliança sendo feita. Se você for uma das pessoas que não creu em Jesus agora,
e que se houver, quando houver o arrebatamento da igreja, e você, se você ficar, né, se você não crer até o momento do arrebatamento, você vai ficar. Então, você observe isso. Vai haver um acordo entre um homem e o povo de Israel. Esse acordo provavelmente vai ter alguma ligação com a construção do templo, porque a palavra de Deus diz que Jesus mesmo disse que o anticristo, né, ele falou que a abominável desolação, que isso é feito pelo anticristo, vai colocar alguma espécie de imagem no templo, ou ele mesmo vai querer ser adorado lá no templo, como dizem Tessalonicenses, né, segundo Tessalonicenses, a gente acabou de ler. Então, ali é sinal de que a tribulação já está no seu início, né? E vai acontecer tudo isso que a gente está falando aqui, né? Então, você tenha cuidado para não seguir o anticristo, para não ser alguém que vai seguir esse líder, né? Porque a Bíblia é bem clara em Apocalipse que quem segue o anticristo e recebe a sua marca, ele não é salvo, essa pessoa não é salva, tá certo? Então, é uma advertência para você. Se você ficar aqui, não siga o anticristo, não veja que os sinais vão ser esses. Ele vai estar fazendo um acordo com os judeus em 7 anos, ele vai quebrar no meio da semana de anos, que é 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, ele vai quebrar o acordo e então vai perseguir para exterminar os judeus, só que ele vai perseguir todo aquele que crê em Jesus. Ele é o anticristo. O anticristo se refere a alguém que é contra Cristo, né? E a Bíblia é bem clara que ele vai matar muitas pessoas, muitos santos, ou seja, aqueles que creem em Jesus nessa época. Por isso que o sofrimento é tão grande nessa época que Deus ele abrevia esse tempo por causa dos eleitos, né? Por amor aos eleitos, ele faz com que esse tempo seja menor, né? Talvez até essa questão, por que que não seriam 7 anos de tribulação? Porque 7 anos de sofrimento, perseguição, da maneira como vai ser, como o próprio Cristo disse, não vai ter sofrimento igual como esse. Por mais que já tenha havido sofrimento, tanto na época passada do Velho Testamento, como na época da igreja, mas Jesus disse que aquele tempo vai ser tão angustioso, tão difícil, que ele, por amor aos escolhidos, ele fez com que esse tempo se abreviasse, ele fica 3 anos e meio, e há quem acredite que talvez seja até um pouco menos, porque tem uma profecia lá de Daniel que diz que fala em 2.300, se não me engano, 2.300 dias, e isso não daria 7 anos, e né? meio. Sim, 7 anos. Não daria sete Sete, anos, o período 7 anos. todo, né? Então, Uhum. existe assim uma explicação, não se sabe se realmente vai ser assim, mas que poderia até ser menos por causa que Deus está muito assim atento ao sofrimento do seu povo, dos que se converterem nessa época da tribulação, que é muito pesado o sofrimento para eles, né? A Mas gente tá aqui há pouco mais de 40 dias, né, nessa quarentena, e já vê o quanto isso é complicado, é ruim, né? E é só um isolamento social. Imagine na tribulação, né? O quanto vai ser difícil. E se fosse um período muito longo, né? Seria muito difícil. E, com certeza. além do que, mesmo sendo 3 anos e meio ou aproximado, já é um período muito longo quando se trata de sofrimento, né? Quando se trata Isso, de perseguição, né? De verdade. privação de liberdade, muitas coisas. Então já é muito tempo, né? Vamos para a nossa segunda pergunta de hoje. Quais os principais eventos durante a tribulação na Terra? Né? Quais são os principais eventos? Os principais eventos,
A gente, os eventos que vão acontecer, se você, para você ver isso, você basta ler o livro de Apocalipse e você lê do capítulo 6 em diante até o capítulo 19, você vai ver o que vai acontecer. Por exemplo, primeiro começa um juízo dos 7 selos, né? Juízo dos 7 selos são juízos introdutórios e eles estão lá em Apocalipse 6, de 1 a 17. Eu não vou ler porque vai ficar muito longo. É um trecho aí. Cada série de juízos desse pega até mais de um capítulo, certo? Mas o juízo dos 7 selos, ele é aquele juízo onde tem os 4 cavaleiros, os 4 cavalos, um branco, um preto, um amarelo, um vermelho. Cada um simboliza um tipo especial de praga, né? Que é morte, guerra, fome, doenças, carestia, como se diz, no caso da fome, por causa que vai haver muita escassez de alimentos, né? Eu já ouvi falar, os mais velhos diziam, não, a besta fera é a carestia, né? Você já ouviu falar disso? O pessoal dizia que a besta fera é a carestia. Não, não, a Nada, besta fera, é, assim, faz tempo que eu não escuto sobre besta fera, né? E até a palavra caristia também não dá muito. Não, carestia dos caras, né? eu sei, é mais Então, comum, né? É mais comum a gente dizer, a caristia medonha, né? a Mas que a besta inflação, né? fera era caristia, não lembro Pois de é, ter talvez visto, até não. tenha alguma coisa de verdade nisso, porque realmente lá em Apocalipse mostra, só que em Apocalipse mostra a besta, que a gente vai ver que é um dos personagens, né, que está lá em Apocalipse, que vai ser um dos personagens principais da tribulação, o anticristo, que é também chamado a besta, que a besta se refere tanto ao império romano, que vai se renascer, né? Como ao líder do império, que é o anticristo, tá certo? Então, ele é quem vai comandar tudo isso aí, só que a questão do castigo, os castigos que Deus vai derramar na terra, vão provocar essa crise, né? Porque se você ler, vai ser muitas catástrofes grandes, né? Que vão atingir a terra, o mar, né? E as florestas. Então, vai ser uma destruição muito grande que Deus vai enviar sobre a terra, e por isso vai haver muitas coisas, como muitas mortes. Eu diria Edmir, que. Oi. Edmir, Hum, o pessoal está perguntando aqui, cadê você? Parece que eu não está, desapareci, não tá, parece que você desapareceu. arrebatado Ah, não. deixa eu ver aqui, ainda estão vendo o Edmir, não estão vendo? Me Nem respondam aí alguma ouvindo. coisa, nem ouvindo. Se tiver ao menos ouvindo, tá bom. Porque Parece que ver não não, estão. não é tão importante não, mas ouvir sim. Ah, tá ok agora? Ah, pronto, tá certo. Então continue, Edmir. Então, Você, eu não sei até que ponto eles ouviram, mas é, a parte que a gente estava falando é de eventos que acontecem no Apocalipse, que é na tribulação, né? E os selos, as trombetas, as taças da cólera de Deus, que tudo isso, ó, as trombetas estão em Apocalipse 8, de 1 a 9, Apocalipse 11, de 15 a 19, as taças, que são os piores juízos, em Apocalipse 16, de 1 a 21. É bom observar que o juízo dos selos ele vai acontecer antes dos 3 anos e meio, antes da metade da tribulação. Já o juízo das trombetas e das taças, eles vão ocorrer depois da segunda da metade da tribulação, né? Depois de 3 anos e meio. O juízo das trombetas e das taças,
eles são juízos mais fortes ainda, e a taça são os juízos mais fortes, que são chamados na própria palavra taças da cólera de Deus, né? E tudo isso, esses juízos, eles são destinados a castigar o povo que segue o anticristo, tá certo? Não se sabe bem se as pessoas que seguem a Cristo, se elas são atingidas por esses juízos, talvez não, né? Ou até mesmo o povo de Israel, talvez não, porque o destino desses juízos é aqueles que seguem o anticristo, ou seja, Deus castigará as pessoas que seguem o anticristo, e o anticristo, ele castigará as pessoas que seguem a Cristo, né? Com perseguição e morte. Então, outra coisa que ocorre aí também em Apocalipse, se você lê, né, que refere ao tempo da tribulação, é a perseguição aos judeus, muito forte, né, que eu já falei, mas gostaria de reforçar com versículos, né, que estão no Velho Testamento, no livro de Zacarias. Vamos localizar aqui, porque os livros dos profetas menores, eles são livros que falam bastante assim do dia do Senhor, né? Como a gente está vendo, muitas profecias estão no livro de Joel, falando sobre o dia do Senhor. Eu estou localizando aqui o de Zacarias. O Zacarias, capítulo 13. Interessante que é um livro pequeno, mas que tem muitos capítulos, né? Não é um livro, ele é um profeta menor, mas que tem muitos capítulos. Os capítulos são pequenos. Então, no capítulo 13, versículo 8 e 9, diz assim: Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte restará dela. Farei passar a terceira parte pelo fogo e a purificarei como se purifica a prata e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei. Direi, é meu povo. E ela dirá, o Senhor é meu Deus. Então aqui ele está falando sobre os judeus, que vai ficar só a terça parte dos judeus que vão se converter, tá certo? E também temos Apocalipse 12. Se você ler Apocalipse 12, você vai ver que é aquela mostrando a perseguição do dragão perseguindo a mulher. A mulher não é Maria, como os católicos interpretam. A mulher é Israel, é a nação de Israel. Ela é perseguida, e é bem claro aí que diz que o tempo da perseguição Está ouvindo a voz? Tá? O tempo da perseguição será realmente aquele que a gente já viu, que é 3 anos e meio. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, ou então, se não me engano, 2.600 dias, né? E que se referem à metade do período da tribulação, onde Israel vai ser perseguido, que é da metade da tribulação em diante, né? E lá diz que ele arroja, se não me engano, água, mas a água engole a terra. Tipo assim, que na Bíblia, quando fala de dilúvio e água, como foi na questão que Daniel profetizou, se refere a exércitos muito, muito grandes. Então, são os exércitos do anticristo que vão tentar destruir Israel no deserto, mas ela fugirá para o deserto e Deus vai protegê-lo. E é ali onde eles vão se converter. É também nesse sentido que Jesus fala: quem estiver na cidade, fuja, não volte para pegar alguma coisa, né? Porque eles têm que fugir de Jerusalém e fugir para o deserto, né? E ali é que Deus vai protegê-los quando o anticristo estiver a ponto de derrotá-los, de vencê-los, de exterminá-los.
Jesus volta e eles creem em Jesus, se arrependem, se convertem, e aí Jesus vai justamente derrotar o anticristo, que aí é o capítulo 19, né? E é o que a gente ainda vai falar. Então, vai haver também, nesse contexto, como eu falei, vai haver a conversão de Israel. Também está no livro de Zacarias, capítulo 12, né? No capítulo 12, no versículo 10. No versículo 10 diz assim: E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para mim, a quem traspassaram, pranteá-lo-ão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, está mostrando aqui a conversão do povo de Israel que ocorre no final da tribulação. Então, isso, são os principais acontecimentos que vão ter lugar na tribulação, né? E são esses juízos de Deus, essa perseguição, né? E a conversão de Israel. E, é claro, o restante vai descrever o domínio do anticristo, vai descrever também sobre a meretriz, né? Que a meretriz é uma religião ou igreja apóstata, e é uma igreja, claro, que ficará, porque a igreja verdadeira será arrebatada, e essa igreja, que a gente diz igreja assim, mas é uma religião falsa, né? E ela vai ser usada pelo anticristo e o falso profeta para a, atrair mais seguidores para o anticristo e para que ele consiga dominar realmente o mundo totalmente, ou quase que totalmente, tá certo? Ok. Edmir, tem uma pergunta aqui também do Elton, que eu acredito que vai ser melhor responder quando chegar o período que a gente estiver falando sobre isso, né? Quem julgará no grande trono branco? Jesus ou Deus o Pai, né? O grande trono branco é depois do Branco, milênio, né? a gente vai ver isso direitinho, mas a Jesus é que é confiado todo o julgamento, né? A, eu acho que, não sei se é em João que fala isso, que Jesus, que o Pai ele confia a Cristo todo o julgamento, né? Ele veio a primeira vez, ele não veio para julgar, né? Veio para fazer o sacrifício e oferecer a salvação às pessoas. Mas quando ele vier agora, ele vai julgar. Lá em Atos também fala que ele voltará e julgará, né? O mundo. Então, Jesus é quem deve estar lá julgando no grande trono branco, certo? Ok. E também teve outra pergunta aí, que a Tem Eliane outra aqui. me repassou, sobre a Quem, tribulação, hein? isso, quem se converter durante a tribulação entrará no milênio com corpos glorificados? É justamente que, não, essas pessoas que se convertem na tribulação e elas conseguirem ficar até o fim da tribulação vivos, elas não vão morrer. Então, ela não morrendo, elas não vão ser ressuscitadas. Só vão ser ressuscitados os mártires da tribulação. Esses sim vão ser ressuscitados com o corpo glorificado. Justamente que o ponto de vista de que o arrebatamento é antes da tribulação, explica melhor essa situação. Porque se no milênio vai ter pessoas que vão pecar ainda, essas pessoas não são pessoas que têm o corpo glorificado. Quem tem corpo glorificado não vai pecar mais, certo? E então, quem é que vai pecar no milênio? E a Bíblia mostra que ainda vai ter pecado. A gente vai no próximo
na próxima live, eu acho que provavelmente a gente vai falar do milênio, a gente vai ver que isso vai poder acontecer. Então, quem é que peca lá? São pessoas que não têm corpo glorificado. Se o arrebatamento fosse depois da tribulação, então todos os verdadeiramente salvos subiriam, receberiam o corpo glorificado, e aí quem é que ia entrar no milênio como pessoas que podem pecar? Teria que admitir que Deus iria permitir que começasse o milênio com pessoas não convertidas. Pessoas não convertidas da tribulação são pessoas que seguiam o anticristo. Pessoas que seguiam o anticristo, que blasfemavam contra Deus, são pessoas que vão entrar no milênio e ter direito ao reino milenar? Não, não pode ser, né? Além do mais, o milênio é um tempo de paz, é um tempo onde Joel profetizou e que Pedro aplicou isso como início na igreja, de que o Espírito Santo seria derramado abundantemente sobre a terra, todos conheceriam a Deus, né? Então, a gente acredita que, pelo menos no início do milênio, todas as pessoas vão ser convertidas, vão ter o Espírito Santo, mas nem todas serão pessoas que terão corpo glorificado. Só terão corpo glorificado aqueles que morreram na tribulação ou as pessoas da igreja. Nós da igreja e o povo de Israel, o povo do Velho Testamento, os crentes do Velho Testamento também serão ressuscitados e todos nós iremos viver aqui com Cristo durante o milênio. Então, não existe essa explicação não é coerente de que o arrebatamento seja depois da tribulação. Eu acho muito difícil essa interpretação de arrebatamento após a tribulação ser correta. Uma coisa é certa, se o arrebatamento for depois da tribulação, as pessoas a igreja vai ver todas essas coisas, a tribulação, o anticristo se revelando, tudo isso. Porque a igreja só poderá ver essas coisas, nós só poderíamos ver essas coisas se o arrebatamento fosse depois. O arrebatamento sendo antes, o tempo da tribulação, nós não estaremos aqui, tá certo? E isso faz com que a volta de Cristo, o arrebatamento, seja realmente iminente, seja uma coisa iminente. Aqueles que acreditam no arrebatamento pós-tribulação, como é que vai ser iminente se a gente sabe que depois que o anticristo fizer a aliança de paz com Israel, depois de 7 anos aproximadamente, pode até ser mais ou menos, mas Cristo vai voltar, né? Então, não tem iminência nisso. Exatamente. A ideia de iminência, né? Que iminência é algo inesperado, ou melhor, é esperado a qualquer momento, né? Isso é o que significa iminência. E o arrebatamento, né? A palavra de Deus mostra que ele é assim, é algo que você não tem como prever o período em que isso vai acontecer, né? Então, se for pós a tribulação, a gente tem alguns sinais do início da tribulação. A palavra de Deus nos mostra, né? Como a aliança, né? Do anticristo com o templo e tudo. Então, seria previsível, né? Então, seria previsível o arrebatamento ali. E outra coisa que você já comentou é que se o arrebatamento for pós-tribulação, né, vai levar a entender também, eu penso assim, que o milênio é realmente figurado, né? Porque senão vai ser contraditório, porque se todos que vão entrar no milênio, né, são servos do Senhor Jesus Cristo, e se eles forem arrebatados, né, então não vai haver o pecado, porque depois que nos unirmos a Cristo, o pecado não será mais presente nas nossas vidas, né? Então, assim... outra coisa que se diz assim também para Jesus voltar e arrebatar, sendo pós-tribulação,
teria que o evangelho ser pregado em todo mundo. Aí alguns dizem, não, o evangelho ainda não foi pregado no mundo todo, ainda tem lugares, pessoas que não ouviram. Só que, como a gente crê na questão do arrebatamento antes da tribulação, e o evangelho vai ser pregado durante a tribulação, então, pessoas que não ouviram até o momento, elas ainda poderão ouvir durante a tribulação, entendeu? Então, não é obrigatório que o evangelho seja pregado em todo mundo para que Cristo venha arrebatar a igreja. Não. Cristo pode arrebatar a igreja a qualquer momento. Não tem nada que impeça dele arrebatar. Por isso é que Paulo, no Novo Testamento, e todos os outros apóstolos que escreveram, eles falam para esperar Jesus a qualquer hora. E essa era a expectativa dos primeiros cristãos, essa era a expectativa da igreja primitiva, e tem sido a expectativa da igreja durante todos esses anos, né? Então, agora a gente vê que tem coisas como que estão acontecendo de uma forma mais geral e mais intensa, que como Jesus falou lá, que estava começando o princípio das dores, a gente pode ver que o tempo se aproxima realmente do fim, por causa da intensidade, da frequência das coisas que estão acontecendo ao mundo, tá certo? Mas que ele pode voltar a qualquer momento, pode, assim como pode demorar ainda. A questão é que a gente tem que ver o que é que a Bíblia diz, não para quem acha que o arrebatamento é pós-tribulação, ele pode estar até muito tranquilo, não vai acontecer, porque ainda não apareceu esses sinais, o anticristo, tudo isso aí, esses sinais no céu, e aí a pessoa acha que não tem perigo, assim, não é agora. Mas nós que cremos dessa forma de interpretação, e eu creio que é a mais coerente com toda a Bíblia, não só com o Novo Testamento, mas com o Velho, com as profecias de Daniel, com essas profecias aqui dos profetas menores, dos profetas maiores também. Então, é a mais coerente que existe, né? É a interpretação literal, não é uma interpretação figurada. A interpretação figurada dá margem a várias interpretações diferentes, né? Exatamente. Já a literal não dá essa margem para tanta coisa. A gente sabe sim que existe simbolismo, mas que as coisas vão acontecer assim, vai haver esse juízo, vai haver tudo isso, e cremos que é literal. A parte que fala lá em Apocalipse de uns gafanhotos, umas coisas assim, que seria mais, pode até ser uma parte mais figurada, mas acredite-se que pode ser demônios, né? Pode ser esse tipo de seres satânicos mais espirituais, né? Ou coisa assim. Então, a gente não crê na interpretação literal como sendo literalista. Literalista, a gente viu até no curso de hermenêutica. Literalista, sim, é quando acha que tudo tem que ser ao pé da letra. Quando fala lá em gafanhoto, tem que ser o gafanhoto mesmo. Quando Uhum. fala em besta, tem que ser uma besta mesmo, um animal, um animal. Mas só que a gente sabe que existe a linguagem figurada e que é possível a gente interpretar as figuras de linguagem de uma forma que elas venham a fazer sentido com coisas da realidade, tá certo? Então é isso. O que a gente vê em Apocalipse é que a, aquilo que aponta para algo literal, né, deve ser encarado realmente como literal. Por exemplo, o milênio, né, vem descrevendo um período, né, de dias e de anos, né. Então, assim, aí a gente não vê uma linguagem figurada nesse sentido, né. Já em outras passagens já aponta mais para um simbolismo, né, para algo mais simbólico, representativo. Então, assim, realmente é muito delicado de se
interpretar Apocalipse, mas se torna mais difícil se a gente olhar só para Apocalipse, como você mencionou. Mas quando olha para a Bíblia como um todo, né, aí o Apocalipse vai tendo realmente o sentido, né? A gente vai encontrando as conexões. É interessante que Exatamente. quando a gente foi ver sobre a escatologia, né, a gente viu grande parte na cadeira de escatologia Daniel, né? A gente viu muita coisa de Daniel porque a gente só ia compreender Apocalipse se entendesse as profecias de Daniel, mas não só Daniel, muitas outras profecias lá do Antigo Testamento. Talvez, né, Edmir, não sei se você recorda, mas com certeza sim, a gente talvez tenha visto mais no Antigo Testamento, né, e encontrando as conexões com o Apocalipse, né? A gente viu muita coisa lá do Antigo Testamento quando a gente estudou escatologia. Foi. Aí a dificuldade, às vezes, pode estar se a gente olhar só para Apocalipse, né? Se a gente limitar a visão aqui só em Apocalipse, aí vai abrir um leque, né, de interpretação que pode ter muitas falhas. Né? Mas quando você vai olhando E, para o todo, né, montando lembro do pastor Kelso, né? Quando a gente vai montando o quebra-cabeça, vai coletando todas as peças, né? Aí a gente vai tendo a imagem do todo, né? Quando a gente vai colocando cada peça no seu lugar, a gente vai vendo o todo, né? Então, eu e lembro bem Daniel, dessa aplicação do professor Kelso, né? Ele disse, se a gente olhar só para Apocalipse, é como a gente vê só uma parte da imagem, e quando olha ali, às vezes essa imagem não fica muito clara, não fica muito nítida. Mas quando a gente olha para o todo, se distancia, né, e vê todas as peças ali na mesa, todo encaixado, aí a gente consegue compreender a, o todo, né, com mais facilidade. exato, Tem, Daniel é muito bom porque você já tem que as profecias de Daniel estão praticamente cumpridas. Falta só essa parte do futuro, né? Mas as outras partes, até o momento, já foram cumpridas. Só falta mesmo o Império Romano renascer, né? Que vai ser com o Anticristo, e se cumprir essa semana que falta. Mas o restante já está tudo cumprido e você pode ver como os símbolos que foram usados e o que corresponderia a isso na história mundial, né? Dos e impérios ao assim, longo do a, tempo. o quanto foi literal também, né? A gente vê assim Exatamente. mencionando tanto é que muitos querem colocar Daniel, a data do livro de Daniel, num período bem depois, porque acha que eles não conseguem acreditar, né? Os historiadores não cristãos não conseguem acreditar na questão da profecia, porque tantos detalhes que falavam em Daniel, que veio se cumprir anos depois, centenas de anos depois, né? Eles não Isso acreditam que mesmo. era algo literal, né? Mas a história também prova que a datação de Daniel, né? A própria Isso história mesmo. tem que reconhecer isso, né? Então a gente vê a ação do Senhor. Né? Edmir, nós temos outra pergunta aqui da Vanusa, que diz assim: o Hum. diabo não é onipotente. Como o anticristo entrará nos lugares para agir em muitos lugares, né? A questão do poder do anticristo, já que o diabo não é onipotente. Entrará em muitos lugares. Não, ele vai ter um domínio político, né? Então, muita coisa ele vai estar nas mãos dele, o poder político, né? É, as, tipo assim, os exércitos, tudo vai estar assim nas mãos dele. Então, ele pode mandar prender quem ele quiser. Você tem também que hoje a tecnologia é muito que é boa, né? Mas por outro lado, nas mãos de quem não, de quem é mal, vai ser um aliado muito grande, né? Também, porque você pode rastrear, localizar pessoas em vários locais, né? Então a gente tem que lembrar que as autoridades vão estar nas mãos dele, vão estar sendo dominadas por ele. Então
ele vai ter muitos recursos humanos, tecnológicos, além de que ele tem poderes satânicos, tem os demônios, que são todos também, ele é o chefe dos demônios, né? O diabo é o chefe dos demônios. No caso, o anticristo, ele não é o diabo em si, mas ele vai estar sendo possuído e até tendo o poder do diabo ao seu dispor, né, para controlar o mundo. Então, é por isso que vai ser tão forte o domínio dele sobre a terra, né? Então, é claro que tudo isso Deus vai estar permitindo para justamente as pessoas, mas elas e as pessoas que rejeitam a Cristo venham a seguir o anticristo, admirá-lo, adorá-lo, fazer dele um herói, né? Admirá-lo, mas só que ele vai ter poder de fazer milagres, né? Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai ver lá quem é o anticristo, quem é o falso profeta, né? Nós temos aí essa dupla, o anticristo ele seria o líder político, o falso profeta seria o líder religioso. Esse líder religioso, ele seria provavelmente o líder dessa grande religião. Ele, os teólogos eles costumam fazer uma comparação da Trindade com a Trindade satânica, onde a Trindade satânica seria o Satanás, seria o pai, né? Faria o papel do pai, o anticristo do filho, que seria o anticristo, seria o contrário de Cristo, né? E o Espírito Santo que nós temos, que converte, que faz, capacita para a obra de Deus, para nossa transformação, nossa santificação, seria o falso profeta que convence as pessoas, né? O Espírito Santo ele convence do pecado, da justiça e do juízo para crer em Jesus. E o falso profeta convence as pessoas de que elas devem seguir o anticristo, né? Então, isso é chamado trindade satânica, onde existe um correspondente para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. No caso dele seria o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Outra coisa é que a palavra anticristo nunca é aplicada direto, no Apocalipse não é aplicada à besta, que é o anticristo. Mas ela é usada por João, e ele diz que existem muitos anticristos no mundo desde a época dele, né? São pessoas que contrariam o evangelho, que dizem que Jesus não é Deus, que dizem que ele não veio em carne, né? Que João ele estava combatendo justamente já uma doutrina, né, que falava que a matéria não presta e que o corpo não serve, sempre é pecaminoso e que só o espírito é que importa, né? E é chamado de gnosticismo, né? E isso era já uma manifestação do espírito do anticristo, ou seja, é uma ideia, é uma heresia já que vem do diabo, de contrariar o senhorio de Cristo e a encarnação e a salvação que ele trouxe, né? E aí isso vai culminar lá na época da tribulação, mostrando às pessoas que Cristo não é o Salvador, que ele não é quem ele diz ser, né? E querendo mostrar que quem é tudo isso é o anticristo, né? E justamente Jesus ele mesmo diz que ao povo judeu, tem um versículo lá em João, que é João, capítulo, deixa eu ver que eu anotei aqui, João, capítulo 5, versículo 43, Jesus disse, eu vim em nome de meu Pai, vocês não crerem. Outro virá em seu próprio nome e vocês vão crer nele, né? Então, o anticristo, ele poderá até, a palavra anticristo pode ser contra Cristo ou em lugar de Cristo. E talvez até para o povo judeu que espera o Messias ainda, talvez muitos deles vão acreditar que quem é o Messias seja o anticristo,
ou então o falso profeta. Porque nós vemos Jesus, no discurso de Jesus, ele fala muito, olha, não acrediteis que eu estou, se disserem que eu estou em determinado local, não vá, porque eu não vou estar lá. Se disser que eu estou no interior da casa, não vá, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que vão querer enganar todos, né? Só não vão conseguir enganar os escolhidos, mas vai ser uma astúcia muito grande, né? Um poder de convencimento muito grande, né? Um poder diabólico. Então, é claro que as pessoas vão estar predispostas a isso, porque já que elas estão sendo preparadas, esse mundo ele tem sido preparado para tudo isso, né? A gente vê aí essas doutrinas que têm sido ensinadas através de seitas religiosas e várias outras filosofias que têm mostrado ao homem, né, que tudo que a Bíblia fala não se pode confiar, né? Sempre se duvida do que a Bíblia fala. Então, esse espírito de ir tudo contra o que Deus revela é o espírito do anticristo que vai ter uma culminância na época da tribulação, tá certo? Então é isso. Ok, Admir. Nós estamos aí com um pouco mais de 1 hora de transmissão. Certo. Eu acho que a outra pergunta vai requerer um bom tempo. Talvez seja bom a gente deixar para a próxima terça, né? Melhor a gente falar com mais calma e aí ficar mais claro, né, para as pessoas e também dar esse espaço, essa oportunidade deles participarem com as perguntas, do que a gente fazer um tempo muito estendido e de repente se tornar cansativo, né, para quem vê, né? Então, assim, a próxima pergunta é como termina a tribulação. Eu acho que você vai precisar de um bom tempo aí, né? Ou você acha que dá para responder breve? Eu acho que seria melhor a gente ter mais tempo até Isso. para outras perguntas que Outras perguntas. surgirem também. Uma coisa interessante que nessa pergunta da Vanusa, foi da Vanusa, né, ela fez essa última aí, Foi, Vanusa. sobre a questão dele, do acesso a ele, que o diabo ele não conhece o futuro, ele só conhece o que tem na Bíblia, né, ou aquilo que ele faz acontecer para que venha a acontecer algo que foi previsto através de um espírito, né? Vamos dizer, mas isso eu estava lendo Deuteronômio essa semana e mostra que Deus permite às vezes que o falso profeta ele diga algo que aconteça, né? E aí, mas mesmo assim as pessoas não deveriam acreditar nem seguir aquilo que esses profetas falam ou ensinam, porque Deus está provando as pessoas. Porque mesmo que alguém diga algo, mas diga assim, que aconteça realmente, mas diga, vamos adorar outros deuses, lá em Deuteronômio, o nome diz, vocês não acreditem, não façam isso, né? Porque Deus está provando vocês. Como é que o diabo ele faz uma coisa desse tipo? Eu até essa semana conversando, eu expliquei. Eu acredito, pelo que a gente vê na Bíblia, se o diabo ele não conhece o futuro e alguém influenciado ou dominado pelo inimigo, com o espírito de adivinhação, ele escreve ou diz alguma coisa que acontece, é porque o diabo ele usa a pessoa para escrever ou para fazer ou para dizer aquilo e ele leva as circunstâncias para que aquilo aconteça, para que ele possa
levar o crédito por isso, ou então as pessoas dão atenção àquilo que está sendo dito por aquela pessoa, tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Essa semana mesmo eu estava ouvindo um trecho de um livro que dizia que já essa pandemia estava escrito num livro escrito em 2013. E aí a pergunta é, como é que está lá escrito em 2013 e acontece? Então, a pessoa que escreveu, ela não é nada mais, nada menos do que uma espiritualista. Ou espiritualista são todos aqueles que creem na doutrina da reencarnação e da continuidade do espírito. Mas, mais propriamente, se você ler a respeito dessa autora, ela acredita muito no que Allan Kardec fala. Então, provavelmente também é uma espírita. Então, como é que ela escreveu um livro, né? Talvez diga assim, né, nem com a intenção de profetizar uma coisa. E nesse livro fala também sobre seres extraterrestres, outras coisas, como aquilo que a gente tem falado. Essa ideia da ufologia, dos extraterrestres, que está tudo muito ligado com espiritismo e até com os mormons também acreditam nisso, e várias outras religiões ou seitas acreditam nisso. Então, tudo está interligado para que dê credibilidade a essas pessoas de que elas estão certas, de que elas estão seguindo uma religião correta, que tem sentido, que não é só o cristianismo que tem profecias acerca do futuro, ou que faz sentido, né? Mas isso é para reforçar outras coisas que possam ter também autoridade de dizer, de falar e de serem cridas, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, porque o diabo, ele realmente, como eu respondi, ele não tem onipotência, não tem onipresença, não tem onisciência, mas ele quer imitar essas coisas e ele consegue imitar muitas coisas e aproximar daquilo que Deus faz, né? Ele faz uma imitação fajuta, né? Como se diz, mas por isso é que o número dele é 666. 6 é o número do homem. É o máximo que o anticristo consegue em termos de um homem conseguir fazer através do anticristo, que ele é da trindade satânica, né? Então, é isso. A gente consegue explicar essas coisas sabendo o que a Bíblia revela sobre os demônios, que eles são seres mais poderosos do que os seres humanos, mas eles têm suas restrições e Deus restringe eles, né? Deus, ele só permite, vamos dizer, quando um profeta desse faz uma previsão e acontece, Deus teve que permitir que aconteça. O diabo, ele quer fazer que aconteça, do jeito que ele diz. Só que tem uma questão, Deus vai deixar acontecer do jeito que ele diz? Às vezes Deus não deixa acontecer, né? E aí a profecia sai errada. Por isso é que tem previsões que dão certo, tem previsões que não dão certo. Eu creio que essa é a explicação bíblica a esse respeito, porque nós sabemos que só Deus sabe o futuro, ninguém mais. Então, está na Bíblia escrito por João porque Deus revelou, está escrito pelos profetas porque Deus revelou. Mas existem as revelações feitas pelo Espírito Santo e existem as revelações que essas estão escritas na Bíblia e existem as revelações feitas pelos espíritos demoníacos. E isso é desde o Velho Testamento. A gente vê profetas que estão lá profetizando que Israel vai vencer, que não vai perder as guerras, e Deus diz, olha, foi um espírito demoníaco lá que eu enviei para enganar o rei lá, porque o rei ele queria mesmo acreditar era nisso e ele já estava merecendo o castigo de Deus, e aí Deus envia esses espíritos, naquele caso, para enganar o rei, para que o rei, entre o profeta de Deus e o falso profeta, ele vai dar crédito ao falso profeta. E por ele dar crédito ao falso profeta, é que ele vai ter a sua ruína. E a sua ruína é o castigo de Deus
é mais ou menos semelhante ao que acontece. O falso profeta e o anticristo, eles vão ter muito sucesso porque as pessoas já estão inclinadas a acreditar neles por eles estar com um discurso anti-Deus, né? Então, é uma forma de Deus mostrar às pessoas que o que elas querem acreditar é aquilo, então elas vão acreditar e provar que realmente elas merecem o castigo de Deus, tá certo? Então é isso. A gente vai na próxima live concluir esse assunto sobre a tribulação, que realmente é muito extenso para uma live só, ou para duas, como a gente já fez, né? Ok, Ok? Edmir, ainda surgiu ainda uma pergunta aqui, e que foi da live passada, da Vanusa, que você falou algo sobre o diabo vindo do céu, se isso seria no fim da tribulação. Sobre o quê? O diabo vindo do céu, você Ah, sim, mencionou. o diabo expulso do céu, né? É, Na metade da tribulação, o diabo perde o acesso ao céu. é, Até o meio da tribulação, ele ainda tem acesso ao céu, mas a partir da metade, ele não é mais aceito a sua presença no céu para acusar os servos de Deus, entendeu? pronto, é isso que eu acho que na outra ficou um pouco confuso, é que você falou que estava no céu e tudo, mas é que ele tem acesso ao céu, né? O diabo Sim. hoje ele ainda tem acesso ao céu, né? Mas não que ele esteja no céu como morada, né? Não é Não, isso, não. é que ele tem acesso ao céu, né? Mas chegará o período em que ele não terá mais esse acesso ao céu, não Quando é ele isso? vai ao céu, é para acusar os santos, como ele fez com Jó, né? Como ele fez Uhum. com Jó. Quando Deus fala que Jó ele é fiel, aí o diabo diz, não, ele é fiel porque ele tem tudo de bom, as bênçãos de Deus. Mas vamos ver se ele não tiver as bênçãos de Deus, se ele ainda serve ao Senhor. Ok, Então, é isso. pronto. Então, Edmir, a gente fica por aqui. Aí embaixo está passando as nossas programações, né? Amanhã nós teremos culto, né? Ah, creio que amanhã, permitindo o Senhor, a transmissão vai estar com uma qualidade um pouco melhor, né? Ou pelo menos com a qualidade que era anterior, né? A do domingo passado a gente foi pego de surpresa porque essa ferramenta aqui que a gente usa para esse tipo de transmissão, a gente já sabe que a captação de áudio dele, né, é muito baixa, né, muito ruim. Mas no outro consegue captar um pouco melhor. A gente sabe que ainda não é uma captação boa, né? Nós não temos equipamento, a gente tá fazendo a transmissão só com celular, né? Que é só Isso. um smartphone. E isso assim é muito amador, né? Não tem nada de profissional nisso. E a gente está pesquisando aí para ver se melhora, né? Se compra um equipamento para tornar um pouco melhor, mais, digamos assim, um pouco mais profissional, para chegar com a qualidade de imagem e de áudio legal, né, para cada um, tá certo? Falar com o Então, pessoal do Projeto Sola. pois é, Eu, ontem teve a live do Projeto Sola, né? Bem sucesso aí, principalmente entre os jovens. E a gente vê ali todo um equipamento, né? Em toda uma preparação, tudo, né? Equipamentos de ponta, não só lá, mas todas essas lives que a gente vê, né? Ele não transmite só de um celularzinho, alguma coisa assim, não. Tem toda uma tecnologia por trás, contratam, né? Empresas para isso, e a gente é, está longe disso, né? Até porque a, a gente, o nosso foco não é esse, né? Mas aproveitar que estamos nesse momento e precisamos fazer as transmissões assim, a gente tentar dar uma melhorada e vai servir para o futuro, né? Para quando a gente voltar para a igreja, transmitir os cultos com a qualidade melhor, tá certo? Então mas eu pode ser quero. uma coisa que Deus. A gente estava assim muito restrito no evangelismo, né? Mesmo o que a gente podia fazer, a gente
estava muito limitado, né, na parte de evangelismo. E eu creio que essa situação, mesmo sendo desagradável e tudo, mas já a gente já está conseguindo transmitir essas informações e pregar o evangelho para essas pessoas que estão nos ouvindo e que talvez nunca fosse à igreja, né? Talvez até depois disso elas vejam, venham à igreja, vendo como é que a gente cultua Deus e tudo, né? Então, é um novo canal, pode se tornar um novo canal da gente pregar o evangelho, né? Isso, isso. Então, assim, como você disse aí, né? A gente não sabe nem o alcance, né? Estou vendo aqui o Antônio Manuel, né? Dizendo que está assistindo lá de Russas, né? Pois é. Isso é bem bacana, a gente ver essa questão do alcance, né? E a gente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente tenha a disposição, o empenho para continuar, né? Criando situações como essa, fazendo transmissão, mesmo depois que tudo voltar à sua normalidade, né? Digamos assim, a gente pode fazer um bom uso dessa ferramenta, né? Interessante, né? A gente vê aí, talvez há uns 10 anos atrás, ou mais, né? As pessoas, para serem vistas, né? Sem limite, tinham que pagar um espaço num canal de TV, né? Ter acesso a esse canal de TV e tudo. E hoje a gente pode fazer isso de graça, né? Então a gente tem que olhar, né, o que tem de bom e fazer bom uso nisso, né? E em relação ao momento que a gente está vivendo, a ver nas adversidades aquilo que pode ser transformado, né, em ferramenta de bênção, né? A gente viu isso, por exemplo, no livro de Atos, né? Os discípulos, eles foram perseguidos lá no início da igreja, e aí eles tiveram que fugir de Jerusalém, mas aí eles aproveitaram que não estavam mais em Jerusalém e começaram a falar de Cristo para todas as pessoas, e o evangelho foi expandido, né? Eles aproveitavam, quando estavam em Jerusalém, estavam lá pregando, quando foi expulso, tiveram que fugir, mas vamos pregar, vamos ver aqui o que pode ser feito, né? E sempre há o que ser feito, né? Independente da adversidade, né? Sempre a gente tem como conseguir usar, né, coisas boas, né, ferramentas, coisas para o bem, né, independente da adversidade, tá certo? Ok, então a gente vai se despedindo aqui. Quero mandar aqui, eu vou aproveitar. Domingo eu não me despedi dos irmãos lá, como tenho o costume de fazer, e alguns sentiram falta disso, né? Eu também senti, mas a transmissão estava tão complicada que eu disse, não, vou parar por aqui, né? Então, quero mandar um abraço aí para Antônio Manuel, o irmão Elton está dizendo que é irmão, né? Então, a paz do Senhor, obrigado por nos acompanhar. Sobre a escatologia, toda terça-feira nós estamos falando aqui dos eventos futuros, mas quarta, às 7 horas da noite, nós temos culto, e no domingo, às 6 horas da noite, tá bom? Obrigado por nos acompanhar. Quero mandar boa noite aqui para os irmãos, né? Eu mando aí a sua saudação aí para a gente ir se despedindo e agradecendo aí a atenção de todos vocês que nos acompanharam durante mais essa transmissão, certo? Falem aí para mim, mandar um alô e a gente encerrar. Mariane, boa noite, fica na paz do Senhor para o Antônio Manuel, irmão Elton, paz do Senhor. Deixa eu ver aqui, teve pessoas que entraram durante a transmissão, que eu não mencionei. Aqui, deixa eu ver, Orestes, paz do Senhor, meu irmão. Valdira, boa noite, a paz do Senhor. Quem mais teve aqui? Neide Paula,
né? Também a irmã Fátima, a irmã Vanusa, Nayane, boa noite a todos, Ildeni. Ok, foram as pessoas que comentaram durante a transmissão aqui, né? Fiquem todos na paz do Senhor. Deixa eu ver aqui quem foi dando boa noite aqui. Rita Maria, né? Irmã Rita, boa noite, a paz do Senhor. Ó, César, toda a família. Ok, Nayane, já falei, o Dani. Paz do Senhor a todos, né? Vamos encerrar aqui esse tempo. Obrigado, Edmir, por mais a sua participação aqui, né? A gente está aqui cooperando juntos aqui e tem sido sempre um momento muito proveitoso. Compartilhe aí essa transmissão. Eu sempre edito, mesmo a gente já ficando salvo aqui no YouTube, eu tiro esse tempo que a gente inicia ali, cumprimentando, esperando o pessoal entrar, e também aqui o final a gente vai tirando para poder ficar um vídeo mais curto para quem for assistir depois, né, e ir direto para o assunto, tá certo? Mas vão compartilhando. Lembrando que todos os dias, às 5 da manhã, sai devocional novo, né? Amanhã será o devocional de número 40, né? Nós estamos completando a quarentena, de fato, dos devocionais, né? E espero que esteja sendo edificante aí para todos, certo? Então, assina também o nosso canal aí no YouTube da igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Pelas transmissões, pelos devocionais, né? Tá bom? Então fiquem na paz todos, paz do Senhor, Edmir. Mas, Senhor, e que Deus nos dê a oportunidade de pregar, né, o Evangelho. Em tudo isso, o objetivo é que você ouça o Evangelho e creia, né, no Senhor Jesus e seja salvo, né? Nós queremos que você creia logo para poder, se a gente for arrebatado amanhã ou qualquer momento, a gente está todos no céu e não está passando por esse tempo aqui na Terra, né? E se você ficar, você tem informação para não ser enganado pelo anticristo e ainda poder crer em Cristo e ser salvo, né? Então, o mais importante é isso, que a gente quer divulgar o nome do Senhor Jesus para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e salvas e possam ter uma felicidade eterna, né? Então é Amém. isso. Amém. Amém. Paz do Senhor, fiquem todos Paz do Senhor. na graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Tchau.